Fale do Bolsonaro. Não, veja, eu não vou fazer o julgamento do Bolsonaro porque ele só tem 4 meses de mandato. Eu acho que ele tem um início de mandato extremamente desastroso. A impressão que eu tenho é que ele não sabe ler com cré. A impressão que eu tenho é que ele não tem noção das coisas que ele fala. Ele não conhece nada de política externa, ele não conhece nada de economia. Ele faz questão de mostrar que não conhece. Veja, e ele delegou ao Guedes para fazer a questão da economia. A questão da economia não é apenas uma questão econômica, a economia é uma questão política. O governo tem que decidir quem é que vai ser beneficiado, para quem que eu quero governar, quem é que precisa do Estado. E como é que funciona a cabeça do Guedes? A cabeça do Guedes funciona, está pensando no mercado. Então, para o Guedes, se vai ter aposentado passando fome, se vai destruir a Previdência Social, sabe? Pouco interessa, isso é dado estatístico. Mas, presidente, o que ele quer é contemplar o mercado. Mas a situação econômica do Brasil ela é muito mais grave hoje e o seu governo foi muito ajudado pelo chamado boom das commodities. E nós temos um problema fiscal. Vamos ver se é verdade isso. Quando eu estive no governo, o dólar, acho que era 2,60. E nós exportávamos metade do que exportamos hoje. Hoje nós exportamos o dobro com o dólar a R$4. Mas não é um fato que o boom das commodities ajudou? Mas valia para mim e valia para todo mundo. Acontece que com esse ministro de política externa, você não vai para lugar nenhum. Sabe, porque, Kennedy, presta atenção numa coisa que você não vai ouvir numa aula de economia. Presta atenção numa coisa. Tem 2 formas de um país crescer. Uma é o mercado interno. Uma é você produzir para o consumo do seu povo. E a outra é você produzir para exportação. Para exportar, você tem uma dificuldade. Primeiro, você tem que ter competitividade, você tem que ter qualidade, você tem que ter preço. Tá? O Brasil tem pouca chance de competir com os chamados países industrializados, porque esse ano mesmo diminuíram 46% do dinheiro da ciência e tecnologia. Sem investimento em ciência e tecnologia, você não vira competitivo. Então, o que acontece? Você precisa fazer um esforço incomensurável para vender. Você está lembrado que eu dizia em 2002, o meu ministro da Indústria e Comércio era um mascate. Eu quero que ele faça como aqueles turcos que é na porta da casa da gente vender pano. Ou seja, tem que bater palma na porta de cada país, tem que convencer os países. Eu viajava, levava empresário para tudo quanto é lugar para vender. Vendia sapato, vendia roupa, vendia tudo. É assim, e é por isso que nós demos um crescimento extraordinário. É por isso que nós demos um crescimento. Agora, quando você tem um governo que começa a brigar com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Países árabes, Argentina. Atendendo aos interesses dos Estados Unidos. E os americanos por detrás ganham uma fatia do nosso mercado, vendendo 10 milhões de toneladas de soja para a China no nosso lugar. Quando a gente briga com o mundo árabe, quando a gente briga com o Mercosul, você vai vender para quem? Para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não quer comprar soja do Brasil, não quer comprar milho do Brasil, não quer comprar carne do Brasil, porque eles produzem. E também não quer comprar produto manufaturado. É um erro essa política de alinhamento a Washington? Totalmente errado. O Brasil é um país grande. O Brasil precisa apenas aprender a se respeitar. O Brasil não tem que se alinhar nem a Washington, nem a Pequim, nem a Moscou, nem muito menos a Frankfurt. O Brasil tem que se apoiar, sabe, na sua soberania. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, o país tem efetivamente, sabe, quase tudo o que precisa, tem um potencial intelectual extraordinário. O que o Brasil precisa é parar de ser mesquinho e tudo que você quer fazer para avançar a sociedade, aparece alguém para dizer, não pode, não tem dinheiro. Você sabe o que eu dizia para o meu pessoal? Gente, é o seguinte, vamos parar de discutir, sabe, que a gente não pode fazer as coisas e vamos discutir quanto custou ao Brasil não fazer as coisas na hora certa. Mas, presidente, hoje a relação entre a dívida pública e o PIB ela é muito alta. A tendência é crescer, porque a economia não cresce. Ora, como é que você diminui a dívida pública com relação ao PIB? É você crescendo. Na hora que você começa a crescer, você diminui a dívida. Na hora que você não investe e não cresce, a dívida aumenta. Agora, veja, quando o país toma uma decisão absurda
de vender todo o patrimônio construído ao longo da história para resolver a dívida pública, o que vai acontecer? Daqui a alguns meses ou daqui a um ano a gente não tem mais patrimônio e a dívida continua. Porque para resolver a dívida tem que a economia crescer. O povo precisa consumir, o povo precisa comprar e o Brasil precisa vender lá fora mais. E para vender lá fora tem que ter gente vendendo. Ninguém compra do Brasil porque fulano de tal é presidente. Você tem que ir atrás. O governo Bolsonaro é capaz de fazer isso? Olha, eu não gosto de fazer julgamento, mas eu não acredito, obviamente, que ele tem 4 anos de mandato pela frente, mas eu não acredito, porque eu penso que ele fez uma opção pela mediocridade.